E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei o horário que vocês estão acessando essa aula. Hoje nós temos a oportunidade de vocês participarem, né? Como eu tinha dito no segundo bimestre, nós não iríamos mais fazer as aulas só eu gravando e vocês fazendo exercícios, mas que todos iam participar, né? E hoje vocês vão participar, que vocês vão ler os artigos de opinião que vocês fizeram das aulas passadas, da semana passada. Beleza? Então a gente sabe que o artigo de opinião é um texto argumentativo. Pelo nome a gente já sabe que é um texto que a gente expressa a nossa opinião, né? É claro, tem uma estrutura que é característica, né? Vamos lembrar só um pouquinho antes de vocês lerem os textos de vocês sobre a estrutura do artigo de opinião. A primeira coisa importante sobre o artigo de opinião é a questão polêmica. Então, para existir uma opinião, para existir o artigo de opinião, ele precisa partir de uma questão polêmica. E não é uma questão polêmica individual, tem que ser uma questão polêmica social. Uma questão do seu bairro, uma questão da sua cidade, do seu país, do mundo, ou de um coletivo específico de pessoas, de um gênero, não sei, mas que seja de mais de uma pessoa, que não seja só uma coisa, só uma questão pessoal sua. Então, o artigo de opinião tem que ter uma questão polêmica. Outra coisa, o artigo de opinião precisa ter argumentos, né? E aí a gente precisa ter uma tese, que nada mais é que o seu ponto de vista, a sua opinião em si, e essa tese tem que ser sustentada por argumentos, certo? Nós vimos nas aulas anteriores que existem vários tipos de argumentos, e uma coisa que é comum a todos os argumentos é que nos argumentos tem que ter pelo menos uma parte da sua tese, uma justificativa e dados que sustentem os argumentos. Então a tese precisa de argumentos e os argumentos precisam de dados e de justificativas. Beleza? O texto, artigo de opinião, é dividido, como a maior parte dos textos dissertativos, entre apresentação ou introdução, né, ou contextualização, em outras palavras, o desenvolvimento, que é onde estarão os principais argumentos, e a conclusão, que é um fechamento em que o autor normalmente propõe algo para modificar essa questão polêmica que foi abordada. E uma coisa que eu queria falar agora, que eu não disse nas aulas anteriores, é sobre a questão do texto de opinião na nossa vida, ou seja, da importância do texto de opinião na nossa vida. Ou seja, a gente saber colocar nossa opinião, saber colocar nosso ponto de vista, saber ouvir o outro, saber mudar de opinião quando necessário. Então, toda essa questão do artigo de opinião, do texto de opinião, do texto argumentativo, influi diretamente na forma como a gente vive. Então, é importante conhecer a estrutura do texto, sim, é importante saber usar a gramática, usar a coesão, a coerência, tudo isso é importante. Mas além disso, e sobretudo, é usar o texto de opinião na nossa vida. Saber expor nossa opinião, saber ouvir os outros, saber se portar quando você for impor o seu ponto de vista. Então, tudo isso entra dentro do artigo de opinião e do texto argumentativo. Então, como que a gente vai fazer? Primeiro, eu quero que vocês falem qual que é a questão polêmica que vocês escolheram. Depois, por que vocês escolheram esse tema? Se não quiser falar essa parte, não tem problema, pode ir direto. E vocês vão ler os artigos de vocês. Beleza? Então, a partir de agora, a gente vai entrar no Skype, vai mudar um pouco a tela. E aí eu vou dar espaço para vocês falarem. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá, Paula. Conseguiu, O Paula? meu texto. Ah, eu consegui. Você tá me ouvindo? Consegui. Eu tô te ouvindo. Deixa eu só falar. Fala pra gente qual que é a questão polêmica. O que que você achou aí de questão polêmica?
A taxa de homicídios das mulheres que aumentou com a quarentena. Certo. E aí, lê um Então, pouquinho, lê o seu texto. Se você quiser falar antes de ler, pode falar, se você quiser. não, eu já vou começar Tá lendo. bom, beleza. Deixa eu mutar o Ah, meu agora. Vai lá, pode falar. desde sempre, al... Peraí, deixa eu ver. Desde sempre, algumas mulheres têm sido vítimas de relações abusivas, seja de seus maridos ou namorados. Isso acontece porque desde sempre, desde uma época muito antiga, o, os homens eles tratavam as mulheres como se fossem propriedades, seja o pai escolhendo o marido com quem a mulher vai casar, seja o marido escolhendo o que a mulher pode ou não fazer. Então, por causa dessa criação, a, alguns homens eles tratam as mulheres como se fossem objetos. E fora da quarentena mesmo, tem tem homens que maltratam as mulheres, batem as mulheres, e agora com a quarentena, essa taxa de homens batendo em mulheres, mulheres sendo mortas, aumentou, porque as mulheres, elas não têm coragem de sair de casa, principalmente com a pandemia. E às vezes elas nem têm a quem recorrer. Então o marido acaba fazendo o que quer com elas, batendo, matando, e a taxa de feminicídio aumentou consideravelmente durante essa pandemia. Mas também o que acontece é o seguinte: tem alguns homens que eles vêm de lares abusivos, ou seja, vê o pai batendo na mãe, vê o pai batendo na mãe e acha que aquilo é o que ele deve fazer. Só que isso não é uma desculpa para bater, só que isso não é uma desculpa para bater na mulher nem tratar a mulher como se fosse um objeto. Isso. Professor? Tô ouvindo. E acaba aí o texto? Deixa eu ver. Pode É, continuar, tô acaba ouvindo. aí. Não, acaba aí. Tá, ficou bom. A gente só ficou muito bom, só que a gente precisava organizar mais os parágrafos para ter uma conclusão fechada. Mas o número de ideias eu acho que tem tudo a ver e é um tema bem recorrente mesmo. E é uma coisa que está acontecendo, então você entendeu bem o conceito de escolher a questão polêmica que afeta a sociedade em si. Muito bom, gente. Parabéns, Paula. Vamos ver o do amiguinho, Obrigada. tá? Quem vai ser agora? Quem quer ser o Alamide? Você que falou que ia ser o Alamide ou vai ser outra pessoa? Ah, o meu esse aqui, o negócio lá que pode liberar o celular da escola. Do meu ponto de vista, usar o celular na escola, na sala de aula, seria bom, pois é possível que o celular ajude nos estudos. Além disso, em alguns casos, o celular ajuda a se concentrar na hora de copiar um texto, por conta dos fones de ouvidos. Mas, porém, muitos professores discordam, pois acham que só atrapalha na hora da explicação, e também pelo fato de alguns alunos, às vezes, até mesmo em, cantar enquanto escuta a música. Eu me perdi no meu próprio texto. Vai lá, não tem pressa. Mas, enfim, acho que o uso do celular na sala de aula ia ser É o gordinho também. Peraí, alguém tá com. Ô, Acabei. Júlia. Peraí, que a Júlia entrou e ela tá com o microfone ligado e tá fazendo um barulhão. Vai, pronto, mutei ela. Vai, fala aí. Pode me continuar, perdi onde eu... Roberto. Continua. Mas, enfim, acho que o celular na sala de aula discutido nos momentos certos, pois ajuda alguns alunos a se concentrar melhor. Acabou. Muito bom também, Roberto. Muito bom. Você usou aquilo que eu tinha dito, que era para dar uma solução no final e finalizou bem o texto. Podia ter um pouco mais de argumentos, mas pelo menos dois, que era o mínimo, né, para o desenvolvimento, você teve. Ficou muito bom o seu texto também, Roberto. Vai, Elamide. Eu. Vai então. Tá bom. A Felipe, minha questão polêmica é: imposto é roubo, porque eu sou louco e eu vou falar sobre isso. tá. Vamos lá.
Calma aí, por favor. Vou começar a ler. Repete o tema. Pedro. Imposto é roubo. Olá, o Marco entrou. Marcos, espera um pouquinho. Marcos, fala baixo, meu filho. Ô Marcos, deixa mudo o microfone. Tá todo mundo deixando mudo e vai falar um por vez, tá? Posso ir? Deixa eu mudar o... Pera aí, deixa eu mutar o Marcos aqui. Vai, o... Vai, Olamide. Você. Olamide, tá ouvindo? Tô. Fala, Tô. pode começar, Morreu. pode começar, pô. Ah, você ia mutar ele. Tá bom, ó, vou começar. Vocês devem estar se perguntando se eu sou louco, mas eu realmente não sou. Eu sou uma pessoa liberal e que realmente gosta de saber sobre economia. E há algum tempo atrás eu assisti a um vídeo de um cara, anarcocapitalismo, expondo seus argumentos sobre esse assunto. Eu fiquei intrigado e isso tinha mudado a minha concepção. Eu pesquisei e realmente estava certo de que imposto é roubo. Por que, em minha opinião, imposto é roubo? Bem, eu, como já disse, sou liberal e, portanto, penso que uma pessoa pode fazer o que quiser, desde que não agrida a outra pessoa. Mas a ideia de Estado, ou governo, é completamente contrária a isso, já que é uma corporação que sempre interfere na sua vida, te inclui nesse coletivo e, além disso, te cobra para viver em conjunto dessa sociedade. Você não tem o direito de sair do comando do governo e você é obrigado por lei a seguir tudo que é imposto pelo governo, ou seja, os impostos. São taxas para você pagar sem o seu consentimento por um monte de pessoas dentro de uma Assembleia Legislativa, que sempre criam as leis para obrigar você a pagar impostos. Tá, peraí. Para arrecadar dinheiro para o Estado. Isso, além de ser bem autoritário, já que se você não pagar você vai preso, desestimula o comércio e o investimento, já que 40% do PIB brasileiro é pago em impostos, que são, no Brasil, um dos mais caros do mundo. Eu sei que muitos pensam que isso pode ser loucura, já que o governo não sustentaria sem impostos, mas eu realmente tenho em mente o pensamento de que não deveria existir Estado, e sim um sistema econômico anarcocapitalista. Mas isso é algo muito difícil de acontecer, pelo menos atualmente. Então eu defendo o pensamento de Estado mínimo, onde há o entendimento de que o papel do Estado na sociedade deve ser o mínimo possível, e os serviços que eram geridos por esse Estado passam a ser privatizados, e o mercado e seu sistema de concorrência, juntamente desse Estado mínimo, fiscalizam esses locais. Portanto, em minha concepção, o imposto é sim roubo, e mesmo que não seja extinguido, deve ser diminuído, e o Estado também deve ser mínimo ou até inexistente. Fim, acabei. Nossa, muito bom. Caramba, aí você foi zica, hein? Claro, sou eu, né, velho? Nossa, ficou muito bom, Pedro. Zangolona, irmão. Não ficou, Cara, professor? Brownie, mas Ficou muito bom, parabéns. cara foi Olamide. Ô, Parabéns, Felipe, você é Olamide. zoado. Zica demais, ela me disse. Felipe zoado. Parabéns, Ah, Olamide. é. Fala aí. Vai, Felipe. É pequeno, tá? Tá bom. O isolamento social para prevenir doenças é muito importante, principalmente agora nessa pandemia do Covid-19. Se ficarmos isolados, evitamos de pegar doenças e também prevenir de passar para os outros. Se tivermos alguma doença, por isso devemos tomar cuidado com tudo isso que está acontecendo no momento. Beleza. É que assim, ó, ficou muito bom o seu texto, A cara só no que final. você pegou só, é que ele tá lendo o texto da aula do texto argumentativo, que não é tão grande quanto o Já acabou? do artigo de opinião. Tá? Então, depois mais pra frente você me entrega o do artigo da opinião, que eu acho que você se atrapalhou aí nas aulas. Beleza? Vamos pro próximo. Calma aí. Eu vou falar sobre o racismo. O título do meu texto é Cor e Preconceito. O racismo, preconceito e discriminação que são direcionados a quem possui uma raça ou etnia diferente. Geralmente se refere à segregação racial. Comportamento hostil totalmente desnecessário, ódio gratuito, só por a pessoa ser de uma raça diferente. Uma coisa horrorosa que surgiu no século XVI e XVII. Calma aí. A história do racismo no mundo ocidental é amplamente
associada à escravidão, como a forma primitiva do colonismo. A lei sobre racismo torna crime qualquer manifestação que exclua ou discrimine pessoas em função de sua cor, etnia ou raça, conhecida como lei antirracista. Esse já foi um grande passo nessa luta pela igualdade racial no Brasil. Para mim, racismo reverso não existe. Tenho certeza que nenhum branco foi morto por causa de sua cor. Depois da morte de um negro de 46 anos, George Floyd, um caso entre outros que já tiveram de violência policial contra negros, assim como nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo, iniciando uma onda de protestos contra o racismo e a violência policial nos Estados Unidos. No Brasil e em outros lugares do mundo, eles carregavam placas com a seguinte fala: Black Lives Matter, não sei falar direito, mas tá bom. E também virou hashtag em várias redes sociais. Em Minneapolis, cidade dos Estados Unidos, teve vários dias seguidos de protestos. E para finalizar, eu acredito que se o racismo não acabar, nunca teremos democracia. Nossa, ficou muito bom também. Nossa, vocês estão todos de parabéns. Obrigada. Todos os textos, por enquanto, ficaram bons pra caramba. É claro, Aí, que professor, não pode debater aqui? Não, agora não. A gente vai ter aula de debate na próxima semana. É só o que eu queria falar. Ah, você quer só fazer uma fala e uma frase? Se for uma Não, deixa coisa... pra lá. Na próxima aula eu falo. Tá bom, na próxima a gente conversa mais. O debate é na próxima aula? Debate na próxima. Tá bom? Tá bom. Vamos lá. Lascou. O meu é sobre drogas, tá, professor? Tá bom, deixa eu pôr o seu na tela, você aqui na tela. Vai lá, Pedro, fala. Eu não vou ligar a câmera não, hein, professor? Seria bom ligar, Aparece aí né? pra nós ver sua beleza, Pedro. Jamais. Tá bom, vamos lá, Pedro. Tá de sacanagem, né? Todo produzido na beleza. Vamos lá, Pedro. Começa. As movem um mercado milionário são os grandes vilões dos dias atuais. Seus efeitos se prolongam por toda uma vida e muitos são afetados. Casos de pessoas que acabaram com a vida entrando no mundo das drogas só têm aumentado. Como na adolescência é caracterizada pelos novos aprendizados, a grande maioria acha que está imune aos perigos do mundo. Esses jovens experimentam as drogas pela ansiedade e não pensam nas consequências que podem ser devastadoras para uma família. Entre alguns efeitos mais comuns está a alienação dos adolescentes que tentam viver o mundo só dele e as drogas. A agressividade muitas vezes pode estar presente e tem os efeitos mais sérios como prisão ou afastamentos familiares. Um exemplo marcante é o da jovem cantora, e eu não sei ler o nome dela, é Amy Winehouse, que se afundou entre vícios. O resultado foi a morte prematura da moça. Em relação com a família, estava conturbada. As drogas são capazes de gerar alta dependência e o usuário acaba prisioneiro do vício. Muitos querem sair, mas não conseguem vencer o vício. Acabou. Isso aí, Pedro. Muito bom também, Pedro. Não, faltou uma parte. Vai, continua. Calma. As Ei, drogas são moleque um burro. mal da humanidade capaz de destruir gerações inteiras e marcar a vida de quem consegue se curar. A decisão de usá-lo não é a do jovem, embora os familiares deveriam orientá-lo e ajudá-lo a tomar a decisão. Pronto, agora acabou. Aí, Opa, beleza, acabou Pedro. Muito bom, Pedro. Muito bom. O que você achou? Minha mãe me ajudou. Sua mãe te ajudou? tem mãe que fez, parece. Ela que deu ideia do tema. Legal, tem que participar mesmo. Vamos lá, quem... Por que a gente tem que ficar olhando a cara do gordinho? Agora... Vamos lá, Carol. Você, Carol. Quem gostou da minha apresentação, fala oi. Cala a boca. Tchau. Oi. Carol. Obrigado, galera. Tá me ouvindo, Carol? Autoestima é tudo. Eu não sei se meu bom. Tá bom, Silas. Vai lá. Horrível. Fala só mais essa alto. porra aí, vai. Abaixa a televisão também, Silas. Tá alto aí. Ué, mas eu não Nem me tô. falar que a minha que nem tá mais ligada. Então tem alguém aí que tá com a TV ligada. Meu tema Ah, foi é. o uso do álcool gel no coronavírus. Tá bom, fala aí, Silas. Lê pra gente. Tá bom, calma, deixa eu pegar aqui o texto. Aí.
Ah, Senhor, me ajuda. Eu tô com medo, professor. O senhor vai me dar zero. Vai, Silas, lê pra gente, por favor. Vamos lá? Calma aí que eu tô suando aqui. Tá, Vai quer logo, ligar a Chico. câmera pra gente poder ver você? É claro que não, oxe. Tá, então faça a O moleque leitura, tá pelo amor de fumando, o Deus. professor perguntou se É claro que não, ele quer hoje. desligar a câmera. Vai lá, vai. Vai, Silas. Tá, vamos lá. O uso do álcool gel, nesses momentos de pandemia do novo coronavírus, eles não exatamente deixam que as pessoas fiquem imunes e não peguem o coronavírus. Na verdade, o álcool gel é apenas ele é apenas uma rápida proteção para que não seja contaminado. Mas, na verdade, o álcool gel ele não protege 100% do coronavírus. E, professor, não quero mais ler mais, não. Não, já tá bom seu texto, continua, meu Professor, querido. tá uma porcaria. Não, vai logo, Silas, por favor, continua aí. Tá bom, eu sei que eu Você tô sendo fracasso na unidade, mas tudo bem, eu vou Vai, tentar. continua. Posso respirar? Pode. Respira fundo. Meu Deus do céu. Vai lá. Calma aí. Ai, meu Deus. Professor, já não tá bom o que eu li, Não, não? continua até o final, Silas. Vamos lá. Força. Meu Deus, haja paciência. Fecha o olho e lê, Silas. Vai, Silas, seu irmão. A gente tem que fazer outras coisas. Aí, Vai. professor, tô me xingando aí. Depois fala que eu sou um bosta, né? Não, É claro, Professor, né? Vai logo, mano. Vai, Meu Silas. Deus. Vai, continua, por favor. Vamos lá. Quando a notícia do novo coronavírus foi alcançada, o álcool gel ele subiu muito o preço na venda dos mercados. E muitos queriam comprar ele achando que iria resolver. Mas estão muito enganados. Professor, pronto, o senhor já gostou? Vocês Pronto. estão enganados. Não, Silas, ficou bom, mas já acabou? Não tem uma Olha na casa do Silas, mano. Você não tá lendo acabou, tudo, né? Você não tá lendo tudo, você tá enganando a gente. Não, claro que não. E falta 10% do texto. Então tá, finaliza os 10% que falta, meu querido. 10% é ótimo. Vai lá, Felipe. Eu não quero. É, Vai lá, Felipe, não. Vai lá, Silas, finaliza aí, vai. Vai lá, Felipe. Eu já tenho. É que eu vi a Professor, vai me foto dele. 10% do texto. Vai lá, Silas, termina pra gente dar continuidade na aula, vai? tá bom, calma aí. Ah, não, já terminei. Eu vi errado, eu acabei. Você tá enrolando a gente, Silas. Ele tá metendo louco, mano. Vai logo, Silas, senão nós Já dava pra ele ter terminado, ô Silas. Acelera. É, em vez de ficar falando. Já era pra ter terminado já, mano. Tá bom. Já acabei. Tá bom, então vamos pro próximo. Quem tá faltando? Catarina. Qual que é seu tema, Catarina? Qual foi a questão polêmica que você escolheu? Religião. Religião. Vixe, é bem polêmico, hein? Eu gostei do seu texto, eu já Tacar li. fogo nela. Professor, eu tenho vergonha, meu Deus. Vamos lá. Pega na mão de Deus e vai, amada. Vamos logo, vai. Vamos lá. Posso ler? Pode. Como todos nós sabemos, religião é um assunto muito delicado. Mas tem momentos que precisamos falar sobre. Quando chega num ponto das pessoas se desrespeitarem por causa de preconceito, é porque algo não está certo. Na minha opinião, deveríamos respeitar porque eu mesma já fui em várias religiões, católica, evangélica, espírita, etc. E as pessoas esquecem que todas as religiões amam uma só pessoa, que é Deus. Porém, cada um com seu jeito, cada um com a sua crença. Mas não podemos deixar de respeitar. Respeitar uma palavra tão simples, respeitar as pessoas com o mesmo respeito que você merece. Então aceitem a opinião e crença das outras pessoas. Se respeitem. Acabou. Muito bom. Peraí, deixa eu abrir. Nossa, ficou bom pra caramba. Muito bom. Foi simples Catarina. e... Arrasou. Foi simples e Foi lindo, direto. nega. É.
Poderia ter mais argumentos no meio, porque o texto ficou curto, mas Tá foi ótimo. ótimo. Ó, o professor começa a elogiar, depois ele começa a falar Não, eu mal. só falei que. É verdade. Só alguns... Não, criticar não. Pois é, Só... mal agradecido. Ficou Eu só- bom. Ô, professor, mas Eu fala faço que só ele uma observação. troca isso aqui pelo Vamos Discord. pro Ficou bom, mas próximo. ficou agradecido. Vamos pro próximo. Professor, Obrigada. Carol, professor, você. Escuta, Agora escuta, você, Carol. professor. Vamos Eu gosto lá. da prosperidade. Carol, pra finalizar, Carol, vamos lá, ler seu texto. Vamos lá, Carol. Falta eu também, professor. Não, professor. Ah, tá, Sabrina, eu Falta falei todo com você, mundo. você não falou? Vai logo, Carol, mano. Vamos lá, quem tá faltando é a Sabrina, né? Oi. Quer ir você antes da Carol, então? Tá, vai, professor. Meu tema é sobre a pena de morte. Justiça ou injustiça? A pena de morte é lei em alguns países, sendo a punição por algum crime cometido. Na minha opinião, uma atitude inválida, até porque vários promotores, advogados e juízes apoiam a tese de que muitas pessoas morrem injustamente, como no caso de George Stanley, aos 14 anos de idade, condenado à morte, e após 70 anos de sua morte, constatou-se de que o mesmo era inocente. É fato que muitas pessoas morrem injustamente, e a preocupação de autoridades é exatamente essa. Dados desde 1976 confirmam que 123 pessoas saíram da fila de execuções após confirmada sua inocência, 14 delas mediante teste de DNA. Se diversas pessoas saíram por serem inocentes, o que garante que muitas não morreram inocentes? Fica a dúvida. Além disso, como ficam os princípios sobre não tirar a vida do próximo? Por esse motivo, essa punição deve ser revista. Mas é bem verdade que aqueles que a defendem também têm seus argumentos, de que essa pena evita a criminalidade. Porém, existem outras opções de punições severas, como, por exemplo, a prisão perpétua, sendo alternativa esta. Pronto, acabou. Nossa, muito bom também. Caramba, deitou no glitter. Essa aí, você... Ficou muito bom, Sabrina, parabéns. Ficou da hora. O uso de celulares na sala de aula. Papo Vai furado. lá, pode continuar. O uso de celulares na sala de aula vem infernizando a vida dos professores. Muitos alunos usam os celulares só para se divertirem, como ouvindo música, tirando fotos e gravando os vídeos. Os alunos não percebem que podem usar os celulares para melhorarem seus estudos e se beneficiarem. Na minha opinião, o uso de celulares é bom. Com eles podemos fazer pesquisas, procurar significados de palavras, gravar aulas para estudar mais sobre o conteúdo da matéria, se o professor permitir. Claro que pode haver alunos que podem fazer mau uso, portanto, uma possível solução seria o professor propor, após o final das aulas, que os alunos poderão ouvir música com fones, desde que fiquem sentados sem silêncio. Talvez seja um pouco difícil no começo, mas os alunos e os professores podem conseguir se adaptar. E pronto. Super aprova, hein, Carol? Parabéns pelo seu texto também. Nada Ficou muito bruto a bom. cara do Pedro. Olha lá, fez mal cu doce pra tirar um 10. Juro. Absurdo, Aí, real. Muito Nossa, bom. é só Não, pra e legal, mim que é peraí, deixa eu isso só aí. completar. Não, professor, o meu Rapidinho, merece antes de um todo mundo 6 falar. também. Deixa ele falar. Ele sabe, droga. Deixa eu completar, só um minutinho antes de todo mundo falar. Rapidinho. Aí, Carol. Meu Deus. Sua mãe ficou feliz, Carol. Só completar antes da gente fechar. Foi legal que tanto o Roberto quanto a Carol escolheram o mesmo tema e eles tiveram pontos de vista diferentes. Então o texto argumentativo é bem isso. É assim, é a sua opinião, a sua tese, baseado na sua crença ou na sua análise de dados, e você colocando a justificativa que você sustenta aí os seus argumentos. Beleza? Eu acho que foi boa a aula, assim, para teste foi bom. Provavelmente eu vou ver um outro aplicativo para a próxima vez a gente poder trabalhar melhor. Discord. Então. Discord, professor. Professor, isso daqui é sua? Server de aula. Então, beleza, Tá bom, gente. gordinho.
A gente se vê. Muito obrigado pela participação de todos. Se vê nada. Obrigado, gente. A gente se vê. Tchau, tchau. Abração. Não, obrigado por nada. Tô com saudades de vocês. Oh, eu quero abraçar você, Ai, que bonitinho. Deixa eu mandar uma mãozinha aqui pra vocês. Ó o coração. Ai, que fofinho. Até mais, gente. Muito obrigado, viu? Tchau, Tchau, professor. beijão. Adeus. Tchau.